Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? É sempre bom estarmos na casa do Senhor. Nós estávamos ausentes aí por 2 semanas. Nós tínhamos uns dias de férias, de descanso, e Deus providenciou aí alguns lugares. No meio dessa pandemia toda, Deus sempre tem os refúgios, tem os lugares onde a gente pode estar seguro, né, e sendo abençoado. E nós louvamos a Deus porque Deus nos deu esses dias, né, para sermos abençoados. E é sempre bom estar de volta em casa, né, para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Antes de ler a palavra, antes de compartilhar a palavra, querido, eu queria que você se colocasse em pé mais uma vez. Eu sei que quando a igreja do Senhor se reúne, sempre Deus se manifesta de uma forma muito especial. E nós queremos nesse tempo unir aqui a nossa voz, nós que estamos aqui, você que está aí na sua casa, né, para estarmos clamando por aqueles que estão enfermos. Nós temos o pai da nossa irmã Ediana, que está hospitalizado, o seu Orlando. Temos o pai da Neuci, que está hospitalizado, a esposa do Jonas, sogro do Jonas. Pai da Maria Alice, né, que está passando também uma luta bem grande. E muitos outros irmãos que estão atravessando por batalhas nessa área da saúde. E nós sabemos que Deus pode curar. Você crê que Deus pode curar, querido? Amém. Quem crê que Deus pode curar, dá um amém bem forte aí. Amém. Em nome de Jesus. Então eu queria te convidar para a gente poder ter esse tempo. Nós temos disponibilizado um linkzinho aí, eu tenho disparado um linkzinho aí pelo WhatsApp. Né, se você tem algum pedido de oração, envie para nós, não só durante o culto, mas envie para nós durante a semana. Nós estamos em oração o tempo todo, estamos clamando ao Senhor o tempo todo, né, para que Deus possa manifestar a glória dEle, restaurando a saúde, restaurando a vida, restaurando, né, as nossas vidas em todos os aspectos. Amém, querido? Eu queria te desafiar a começar a orar, interceder, né, por aqueles. Se você lembra de alguém que está doente, apresente para Deus agora, apresente o nome dessa pessoa para Deus, diga: Deus, visita esse irmão, essa irmã, né, em nome de Jesus. Nós temos o pastor Jonathan aqui do nosso campo de Paysandu, a Juscelia, que também está na luta, né, a Val. Que o Espírito Santo de Deus esteja visitando essas vidas, trazendo restauração em nome de Jesus. Pai, nós nos unimos aqui, ó Deus, numa só voz. Nós sabemos em quem nós temos crido. E sabemos que o Senhor é, Pai, não apenas o Criador da vida. O Senhor é quem sustenta a vida. E nós queremos clamar, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus querido, por todos os nossos irmãos e irmãs, ó Deus, por todos aqueles que estão atravessando, Pai querido, ó Deus, um momento de luta, ó Deus querido, na sua saúde. Que o Senhor possa derramar cura, derramar graça, ó Deus querido, que o Senhor possa enviar dos céus, ó Deus querido, o seu socorro, o seu auxílio, mudando, Senhor, a trajetória, mudando a história, eliminando, Pai querido, mediante o poder do Teu Espírito, toda raiz de enfermidade. Ó Deus, não há nada escondido para o Senhor, não há nada que o Senhor não saiba, não há nada que o Senhor não conheça, não há nada sobre o qual o Senhor não tenha autoridade. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ó Deus querido, vai ao encontro, renova no corpo, renova na alma, renova no espírito, restaura, Pai querido, a Tua igreja, restaura o Teu povo, Pai querido, nesse tempo. Ó Deus querido, restaura as famílias, ó Deus querido, toda enfermidade, ó Deus, emocional, toda enfermidade, Pai querido, espiritual, que o Senhor também coloque a Tua mão poderosa, trazendo cura, restauração e libertação, Pai querido, no nome santo de Jesus. Todo pedido, Pai, apresentado, nós queremos colocar nas Tuas mãos.
Visita, Pai, os centros de saúde nessa cidade. Ó Deus querido, os hospitais, as unidades básicas. Ó Deus querido, onde há, Pai querido, uma manifestação de pessoas doentes, enfermas, que o Senhor coloque ali a Tua mão de cura. Abençoa os médicos, os enfermeiros, os atendentes, Pai querido. Traz restauração e proteção sobre essas vidas, Pai, para que possam exercer o seu trabalho, Pai querido. Ó Deus, seguro, ó Deus, e na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Assente-se aí. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 12 de Romanos. Romanos, capítulo 12. Romanos 12. É um capítulo muito precioso. Na verdade, toda a Bíblia é preciosa, mas esse capítulo traz alguns desafios, traz alguns elementos que são desafios para a nossa vida cristã. E eu acredito que, se nós aplicássemos esse capítulo nas nossas vidas, uma revolução seria provocada na face da terra. Eu fico imaginando se nós, que já conhecemos o Senhor, se nós que já experimentamos o poder da sua ressurreição em nossas vidas, se nós que sabemos do que o Senhor é capaz de fazer, pudéssemos aplicar tudo aquilo que o apóstolo Paulo traz como desafio nesse capítulo, o que aconteceria na face da terra. Vamos ler o texto, querido. Eu não vou compartilhar sobre todo o livro de Romanos, capítulo 12, mas queria só destacar algumas coisinhas importantes aqui para as nossas vidas. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito:
A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu queria só ressaltar aqui o versículo 11 e 12, que diz assim: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Feche os teus olhos, querido. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer, Pai, pelo privilégio de poder, com toda liberdade, ó Deus querido, abrir a sua palavra, ler a sua palavra, compartilhar a sua palavra. Eu quero te agradecer, Pai querido, porque, ó Deus querido, isso é dádiva do Senhor para conosco. E eu quero te pedir, Pai querido, que o Senhor traga mesmo, ó Deus querido, algo do teu coração para as nossas vidas. Ó Deus, por isso eu clamo em nome de Jesus, unge a minha vida, unge a vida de meus irmãos e irmãs que estão aqui, unge a vida de cada irmão e irmã que está na sua casa. Ó Deus querido, e leva-nos, Pai querido, a refletir, ó Deus querido, aquilo que o Senhor deseja, ó Deus querido, nessa noite. Eu preciso de Ti, Pai, de mim mesmo não tenho nada para oferecer. Ó Deus, por isso, unge as nossas vidas, ó Deus querido, para que saiamos melhores, saiamos mais edificados, saiamos desafiados, ó Deus querido, nesse tempo. Em nome de Jesus, enche o nosso coração, ó Deus, e transborda as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu queria compartilhar algo contigo, a partir desses 2 versículos que nós relemos aqui. O desafio de sermos fervorosos de espírito. Mas como eu disse no início, se nós aplicássemos esse capítulo na íntegra nas nossas vidas, você percebeu que não há uma área da vida humana que ele não contemple, que ele não traga uma direção, que ele não traga uma orientação. E se nós abrirmos o coração para poder praticar aquilo que a palavra do Senhor traz como desafio, com certeza haverá uma transformação a partir de nós, nos lugares onde nós nos encontramos. Mas, queridos, quando nós olhamos a história, olhamos o agir, os momentos em que Deus interviu na história de uma forma poderosa, de uma forma transformadora, a gente vai descobrir que antes desse grande mover de Deus acontecer, Deus gerou no coração de algumas pessoas muita paixão e muito fervor. Todos os moveres de Deus, eles não começaram grandes, eles começaram pequenos, por intermédio de pessoas que foram tocadas pelo Espírito, onde Deus pôde gerar no coração dessas vidas um grande fervor e um grande mover do Espírito Santo. Sempre teve alguém fervoroso e alguém apaixonado por trás. Dá uma olhada na história e você vai descobrir isso. Na própria Escrituras Sagradas você encontra assim, homens que Deus gerou no coração deles uma paixão, gerou no coração deles um fervor, e esses homens começaram a buscar, começaram a clamar, começaram a agir debaixo de uma direção de Deus, e de repente aquilo começou a conquistar o mundo. O livro de Atos dos Apóstolos é assim. Deus enviou um grupo de pessoas para o cenáculo, e ali gerou no coração de um grupo pequeno de pessoas muita paixão, muito fervor, um grande mover do Espírito Santo. E quando aquele povo saiu daquele lugar, saíram para marcar o seu tempo, para marcar a sua geração. A recomendação de Paulo, nesses 2 versículos, é para que todos nós possamos buscar zelo e fervor. Eu estava dando uma olhadinha na palavra zelo. O dicionário diz que zelo, a melhor definição para ela é
uma forte dedicação. Uma forte dedicação. Uma forte paixão. E fervor, não preciso nem explicar, né, o que significa. O desejo do coração de Deus, querido, é que eu e você sejamos zelosos e fervorosos em tudo aquilo que nós estamos vivenciando. No entanto, no meio dessa luta toda que a gente vê, né, e para mim tem sido um grande desafio, porque às vezes a gente fala assim que quando a luta vem, as pessoas se aproximam mais de Deus. Mas a gente enxerga que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta ameaça, nesse tempo de tanta luta que vem, a gente não percebe as pessoas se aproximando mais de Deus. Às vezes a gente percebe que o fogo na vida de muita gente tem se apagado. Tem se apagado. Tem deixado de existir em alguns corações. E isso de forma bastante acentuada. E aí, querido, a minha pergunta, quando eu estava lendo esse texto, é por que que o fogo de muita gente, por que que o fervor que deveria se intensificar no meio dessa luta, ele, ao invés de se intensificar, ele tem apagado? Por quê? Essa é uma grande pergunta, uma preciosa pergunta, que eu e você precisamos permanentemente fazer. Você está mais fervoroso ou menos fervoroso pós-pandemia? Ou durante a pandemia? Como é que você olha para você? Eu estava pensando aqui, queridos, por que que a paixão, por que que o zelo, a forte dedicação e o fervor se acaba? E pensei em algumas coisas aqui. E a primeira delas é porque a gente deixa de ver as coisas preciosas de Deus, deixa que as coisas preciosas de Deus, elas se tornem coisas comuns, naturais, se tornem coisas corriqueiras, coisas que não são corriqueiras, mas a gente permite que elas se tornem corriqueiras. Orar, querido. O pastor Silvio falou que é uma coisa pequena, né? Dentro daquilo que Deus fez é verdade. Ler a Bíblia é uma coisa pequena. Mas essas coisas, queridas, elas não são naturais. É um encontro com o sobrenatural. Quando você fala, você não está falando com um homem qualquer. Quando você ora, você está falando com o Senhor. Quando você ora, você está buscando a face daquele que foi capaz de amar você, de amar a minha vida, de maneira tão divina, a ponto de dar a vida do seu próprio filho em favor da minha vida, em favor da humanidade toda. Então, é um evento sobrenatural, não pode ser um evento qualquer. Quando eu abro a minha palavra, quando eu abro a minha Bíblia, eu não estou lendo uma palavra natural. Eu estou de encontro com uma palavra que foi capaz de criar todo o universo e que sustenta, segundo Hebreus 1:3, o Senhor sustenta todas as coisas mediante a sua palavra. Quando nós participamos de um evento qualquer, querido, não é um evento natural. Quando o Senhor está presente, nós estamos no encontro com o sobrenatural. O louvor, o culto, é algo sobrenatural. Mas às vezes a gente vai perdendo essa dimensão. E aí a gente já nem se prepara mais. A gente vai perdendo essa dimensão de com quem, para quem nós estamos oferecendo o nosso culto. O texto que o pastor Silvio leu aqui no início, Efésios 5, é interessante, né?
bem de Deus. Né? Efésios 5, 15 em diante, quando ele diz assim: vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinhos, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. É uma troca de valores, deixando aquilo que é natural e tomando posse daquilo que verdadeiramente vem do coração de Deus para as nossas vidas. Imagina se todos nós aqui na casa do Senhor, em nossas casas, nós começássemos a ter essa postura que o apóstolo Paulo orienta a igreja de Éfeso, sendo prudente, cuidando com as coisas, e de repente começamos a se manifestar aqui com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Como seria esse ambiente? Você consegue entender isso, querido? Mas às vezes a gente perde de vista, são coisas aparentemente pequenas, mas são essas coisas pequenas que mantêm o fervor. São essas coisas pequenas que enchem o nosso coração. Às vezes nós ansiamos por coisas grandiosas. Quando eu estava em Curitiba, eu já compartilhei isso aqui. Curitiba tem muitos grandes eventos. E eu comecei a orar para Deus, e eu falei assim: Deus, há uma movimentação muito grande em torno dos grandes eventos que acontecem na cidade. E eu dizia para Deus: mas Deus, eu não vejo mudança, eu não vejo transformação. Há uma correria para lá, uma correria para cá, e a gente está correndo, e são coisas excelentes, palavras maravilhosas, louvores maravilhosos, mas no dia a dia parece que não muda nada, parece que não acontece nada. E Deus falou assim: filho, o quarto secreto está vazio. As coisas pequenas estão sendo esquecidas. A gente anseia por coisas grandiosas, por grandes eventos, por grandes palavras, grandes pregadores, grandes. Mas, queridos, são as coisas pequenas que enchem o meu coração de fervor, que enchem o meu coração com a presença viva e poderosa do Senhor. E as coisas pequenas, muitas vezes, têm sido esquecidas. Mateus 6, 19 a 21, nós temos uma exortação de Jesus para a gente não acumular para nós tesouros na terra. Não acumular para nós tesouros na terra, mas acumular tesouros no céu. Acumular tesouros no céu. Por quê, querido? Tesouro na terra deixa a gente fervoroso para com Deus? Não, nem sempre. Às vezes até nos afasta do Senhor. Não é problema o tesouro da terra. O problema é como nós nos relacionamos com Ele. E às vezes eles simplesmente, Jesus não faz essa exortação à toa, querido. É porque essas coisas muitas vezes roubam de nós aquilo que é do coração de Deus para as nossas vidas. Ocupam tanto o nosso coração, a gente corre tanto atrás dessas coisas, que a gente acaba deixando aquilo que verdadeiramente produz vida no nosso coração. Tudo que tem a ver com a nossa comunhão com Deus e com as pessoas tem a ver com tesouro no céu. Tem a ver com tesouro no céu. Todas as coisas são acrescentadas enquanto nós investimos nos tesouros do céu. Mateus 6,33 diz que todas as coisas são acrescentadas, se nós buscarmos em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas são acrescentadas enquanto nós investimos em tesouros no céu. Querido, a gente tem perdido isso de vista. A gente tem perdido isso de vista. E quando a gente perde isso de vista, querido, o fervor apaga. O fervor apaga. Ele acaba. Quem aqui já foi mais fervoroso? Não precisa se manifestar. Você só dá um sorriso que eu também não vou enxergar, né? Quem aqui já foi mais fervoroso do que é hoje? Né? Quem já foi mais empenhado, mais dedicado do que é hoje? O que aconteceu? O que roubou isso de você? O fervor e a paixão acabam, apagam, deixam de existir quando a gente perde de vista aquilo que é do coração de Deus, querido. Quando você for orar, diga assim: eu vou para o encontro sobrenatural. Amém, querido? Eu vou para o culto, eu vou para o encontro sobrenatural. Eu vou para a minha reunião com meus discípulos, eu vou para o encontro sobrenatural. Eu vou para o ensaio de louvor, eu estou indo para o encontro sobrenatural. Vamos conversar com alguém da igreja, eu estou indo para o encontro sobrenatural. Porque eu sei que vai sair cânticos, hinos espirituais, vai haver uma movimentação do coração de Deus nas nossas vidas. Você quer uma revolução na sua vida, querido? Então peça para Deus mudar isso no seu coração. E você vai ver que o fervor e a paixão, elas retornam e enchem o teu coração de uma forma poderosa. Por que a paixão, por que o fervor acaba, querido? Porque muitas vezes, ou na maior parte do tempo, a gente deixa de depender de Deus e começa a depender das coisas externas e terrenas. É interessante, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 4,18, dando um testemunho de um grupo de discípulos seus, falando a respeito que ele estava enviando Timóteo para que Timóteo pudesse trazer uma orientação para eles. E ele fala assim que daquele grupo de pessoas que foram geradas por intermédio do ministério dele, ele diz assim: eu vos gerei em Cristo Jesus. Então ele está falando para pessoas que ele havia gerado em Cristo Jesus. Mas ele diz assim que no meio da caminhada, alguns deles se ensoberbeceram. Deixaram a fonte, deixaram de caminhar e começaram a andar por si só, por si mesmo. Deixaram a direção de Deus e começaram a caminhar de acordo com a sua própria vontade. E aí não tem casamento, querido, não tem jeito, a coisa não anda. Muitas vezes, querido, nós queremos ver a nossa vida sustentada nas nossas ideias, nos nossos sentimentos, nos nossos planos, nos nossos propósitos, mas o desejo do coração de Deus é que a gente entenda, compreenda a vontade dEle e caminhe na vontade dEle, caminhe na direção dEle, para que a gente possa, renovado pelo Espírito Santo, caminhar de forma tal que a palavra do Senhor nos renove a cada instante. Às vezes a gente nem percebe. Quando a gente olha as Escrituras Sagradas, e eu gosto muito daquilo que o apóstolo Paulo fala no capítulo 10 de 1 Coríntios, quando ele diz que tudo está escrito para testemunho, para exemplo nosso. E ele está falando da caminhada dos irmãos lá que saíram do Egito. E ele diz assim, tudo, eles tiveram experiências sobrenaturais. Eles viram Deus manifestar prodígios, eles viram Deus manifestar milagres, eles viram Deus livrá-los das mãos dos egípcios de uma forma sobrenatural. Mas o versículo 5 diz que Deus não se agradou da maior parte deles.
razão pela qual eles foram se perdendo pelo meio do deserto. Às vezes a gente já viu tanta coisa de Deus, querido, mas a gente vai perdendo o desafio de caminhar na dependência de Deus. Na dependência de Deus. A gente deixa que as motivações, que as intenções do nosso coração não estejam mais firmadas e alicerçadas em Cristo Jesus. A gente perde a paixão, a gente perde o fervor quando permite que o nosso coração fale mais do que aquilo que Deus está dando como direção para as nossas vidas. Teu coração é briguento, não? É ou não? O meu é. Eu tenho que domesticar ele pelo poder do Espírito Santo, para que ele possa se submeter ao Espírito Santo. Mas ele fica reivindicando um monte de direito. Ele fica gritando o tempo inteiro. Mas eu sei que o meu direito, querido, é se submeter a Deus. Eu sei que o melhor para a minha vida é ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida. E quando a gente se rende àquilo que Deus traz como direção, não tem jeito de não ser renovado. Então a gente entra em crise, a gente entra em luta, né? O trabalho é afetado, o relacionamento familiar é afetado, e de repente a gente quer resolver essas coisas do nosso jeito. Mas eu quero dizer para você, querido, diga para o Senhor hoje, diga assim: Deus, se o Senhor tem uma vida de fervor, uma vida de forte dedicação, eu quero que o Senhor restaure isso no meu coração, para que eu possa, nesse tempo de luta, ao invés de enfraquecer, eu quero me fortalecer. Eu quero me fortalecer, em nome de Jesus. A gente perde a paixão, querido, a gente perde o fervor, quando a gente permite que os valores do mundo comecem a direcionar as nossas vidas. É interessante que o capítulo 12, ele começa dizendo, começa nos desafiando a não se conformar com este mundo. A não se conformar. É um apelo do apóstolo Paulo. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o mundo tem um poder tão grande de argumentação que muitas vezes as coisas que o mundo defende começam a ganhar lugar em nosso coração, em detrimento daquilo que a palavra do Senhor traz como verdade. Quantas coisas estão presentes no mundo hoje que nós já assimilamos e trazemos como verdade. E a gente vai aceitando, a gente vai aceitando, a gente vai aceitando. Porque o poder do mundo, o poder de argumentação do mundo é muito forte. Agora, querido, o negócio começa aqui dentro. É interessante que o apóstolo Paulo diz assim: não se conforme com este século. E Deus não está falando só daquilo que eu vejo ali fora. Deus está falando daquilo que está aqui dentro. Porque tem um monte de coisa que eu vejo lá fora que eu não aprovo, e tem um monte de coisa que eu vejo lá fora e que eu aprovo. E Deus precisa renovar aqui, para que essa mente, que é a mente de Cristo, a palavra diz que se eu estou em Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu preciso aprender a pensar como Cristo. Eu preciso aprender a agir como Cristo. Eu preciso aprender a andar como Ele. Eu preciso caminhar do jeito dele. Mas tem um monte de coisa do mundo que vai ganhando lugar no nosso coração, principalmente nessa pandemia.
que vai dominando a gente, que vai escravizando a gente, né? E de repente a gente perde de vista aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem como desejo, como propósito, como alvo para as nossas vidas, né? Amém, querido? A gente perde o fervor, a gente perde a paixão quando a gente deixa de sonhar os sonhos de Deus. Como é que estão os sonhos de Deus para a sua vida? Um dia eu estava falando sobre sonho de Deus e alguém chegou para mim e falou assim: pastor, Deus não sonha. Eu falei assim: depende. Talvez Deus não tenha o sonho que você acha que não tem, né? Esse sonho de dormir, sonhar, pesadelo, essas coisas. Deus não tem, mas Deus tem sonho. Sonho significa projetos, propósitos. Deus tem sonho com a minha vida, Deus tem sonho com a sua vida, Deus tem sonho com a minha família, Deus tem sonho com a sua família. E às vezes, querida, a gente vai perdendo de vista os sonhos de Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus. Às vezes a gente entra num ciclo de lutas, de tribulações, de dificuldades. Como eu falei esses dias atrás aqui, nós entramos nessa pandemia no mês de março, e nós achávamos que ela duraria um mês, e daí passa um mês, e vem 2, e vem 3, e vem 4, e vai o primeiro semestre, e o primeiro mês do segundo semestre já se foi também, e a gente não sabe o que vai acontecer aqui para frente. Não existe ainda nada que possa direcionar o nosso coração de uma forma segura e clara, e de repente a gente vai permitindo que essas coisas apaguem do nosso coração os projetos e os sonhos de Deus. Mas Deus tem sonhos, Deus tem planos, Deus tem propósito, e a gente precisa se alimentar com os sonhos e propósitos de Deus. Quem acredita que o sonho de Deus é que você seja um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, diz amém. E isso tem acontecido, querido? Deus não quer outra coisa. Nesse tempo, querido, a gente tem a palavra de cura, a gente tem a palavra de restauração, a gente tem a palavra de libertação, a gente tem a palavra de encorajamento. Nós temos a palavra de esperança para o mundo. Mas às vezes a gente ouve tanta coisa que a gente se intimida. A gente precisa voltar a se alimentar com os projetos e com os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Tem um cântico que é muito interessante. O pessoal do louvor aí pode me ajudar. Eu só lembro da frase dele. A gente canta assim: é tudo sobre você. Até usa esse termo, né? É tudo sobre você. Né? Eu não sei o restante da música, mas essa frase me marca muito. É tudo sobre você. Mas é interessante, né? Eu canto isso, é tudo sobre você, mas se não for a música que eu gosto, eu não canto. É tudo sobre você, mas se não for do jeito que eu gosto, não me serve. É tudo sobre você, mas tem que ser do jeito que me satisfaz. Não é assim? Então não é tudo sobre Deus, é tudo sobre nós. E por isso que a paixão apaga, querido. Porque, na verdade, deveria ser tudo sobre Ele. A razão de eu estar aqui não é o meu agrado. É o agrado dEle. É o louvor a Ele, a adoração a Ele. É sobre Ele, não é sobre mim. Mas muitas vezes eu perco isso de vista. Então é tudo sobre você. Mas tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não me satisfaz.
querido, a gente precisa pedir que o Espírito Santo de Deus renove a nossa mente e o nosso coração. E a gente perde, querido, para terminar, a gente perde muitas vezes o fervor e a paixão. Porque a gente tem perdido de vista uma promessa que Deus fez através de João Batista quando ele viu Jesus pela primeira vez, já no seu ministério. E aí Jesus, Mateus 3, 11 e 12, ele diz assim: a única coisa que eu posso fazer é batizar com água, mas venha aquele que vem após mim, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará toda a eira, recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha com um fogo que jamais se apaga. Que jamais se apaga. E eu fico pensando, querido, que essa palavra, ela é muito poderosa. João Batista está apontando para Jesus e dizendo para ele, é para ele que você tem que ir. É ele que tem o poder, é ele que tem a capacidade, é ele que tem a restauração, é ele que tem o renovo, é ele que purifica a nossa vida, é ele que limpa a nossa vida. Querido, quantas coisas nós armazenamos durante a nossa trajetória terrena. Quantas coisas nós vamos trazendo para o nosso coração. A gente vai se amargurando e a gente vai depositando no celeiro palhas que só impedem a nossa caminhada. A gente vai armazenando palhas que cegam o nosso coração, que não permitem que a gente enxergue mais aquilo que Deus deseja, e sem perceber, querido, isso vai tirando de nós a paixão, e não é Deus que tira, somos nós que permitimos que essas coisas se acumulem dentro do nosso coração, e a gente perde a direção, a gente perde a visão, a gente perde o propósito, a gente perde aquilo que Deus quer. A gente se decepciona com pessoas, a gente se frustra com elas, e a gente vai saindo da direção que Deus tem para o nosso coração. Porque a gente esqueceu que tem um fogo aceso, que nunca vai se apagar, para queimar toda a palha. Para queimar toda a palha. Como é que está o teu coração, querido? Eu penso que a gente... Desde que a gente entregou o nosso coração para Jesus, eu já faz 37 anos, a gente teria que estar mais fervoroso. Amém ou não? Né? A gente teria que estar mais sensível à voz do Espírito Santo. A gente deveria estar mais ligado, mais sintonizado com Ele. Né? Porque quanto mais intimidade a gente tem, né, a gente sempre fala assim, quando a gente entra na intimidade com alguém, com profundidade, às vezes não precisa nem falar. Um olhar já diz tudo. A gente fala isso, né? Quando meu pai, a gente morava em Roncador, meu pai ia dar uma bronca na gente, a gente podia estar em qualquer lugar. Um olhar do meu pai, não precisava palavra nenhuma, mudava o nosso comportamento. Um olhar. A gente já sabia o que ele queria dizer. E a gente sabia o que ia acontecer se a gente insistisse. Agora, querido, à medida do tempo que a gente caminha com Deus, a gente deveria ter mais ou menos a mesma sensação. A gente deveria estar tão ligado, tão sintonizado, tão sensível à voz dele, conforme ele era com o Pai. João 5, João 6, Jesus testemunhando, ele diz assim, aquele que me vê, vê o Pai. Porque eu não falo de mim mesmo, eu falo aquilo que o Pai me fala para falar. Eu e o Pai somos um. A gente é um só. Se me vê, vê o Pai. Eu penso que Deus deseja, nesse tempo de pandemia, que eu e você sejamos esse. Por isso Paulo diz assim,
no zelo não sejais remissos. Queridos, se a dedicação se esfriou nesse tempo de pandemia, diga para o Senhor, vai acabar isso hoje, em nome de Jesus. Se o fervor, querido, por alguma razão tem se apagado, diga para o Senhor, hoje isso vai ter um fim. Eu vou, em nome de Jesus, voltar para a essência, voltar para aquilo que o Senhor tem como desafio para a minha vida. Versículo 12, para terminar, ele diz assim, regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança. Todos os homens que marcaram a sua época caminhavam com uma certeza no coração. Eles sabiam que não eram dessa terra. Eles sabiam que a cidade deles não era cidade terrena. Eles sabiam e aguardavam ansiosamente a sua pátria superior. Eles sabiam que mais dia, menos dia, a vitória deles se concretizaria quando eles partissem para o encontro com o Senhor. Eles aguardavam ansiosamente. A gente espera a nossa pátria, querido, hoje. A gente perdeu de vista isso. A gente perdeu essa dimensão de eternidade. Ele diz, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Na oração perseverantes. Eu queria, querido, que você, aí onde você está, aqui no templo, na sua casa, que você colocasse teu coração diante de Deus. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Onde tem paixão e fervor, querido, tem prosperidade espiritual, tem crescimento. Onde tem fervor e paixão, a esperança sempre será renovada. Onde tem fervor e paixão, tem guerra, tem luta, tem altar repleto. Onde tem fervor e paixão, tem busca. A gente não se acomoda. A gente busca. E eu não estou falando de movimentos que a gente pode fazer, estou falando de rendição. Porque não há absolutamente nada que Deus não possa fazer. Quando Maria estava sendo submetida ao desafio de gerar dentro delas Jesus, era algo maluco, algo incompreensível para uma jovem. Ela seria submetida a alguns riscos. E ela olha aquela proposta e diz, mas como vai ser isso, Senhor? Eu nunca tive relação com homem algum. E o anjo disse para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, ele te envolverá.
vai gerar dentro de você. E aquela jovem moça disse para aquele anjo: cumpra-se em mim segundo as tuas promessas, segundo a tua palavra. Eu não entendo muito bem, não compreendo muito bem o que está sendo me oferecido, o que está sendo proposto, mas eu sei que aquilo que está sendo proposto é o melhor para a minha vida. Cumpra-se segundo a tua palavra. Querido, em nome de Jesus, eu queria que você pudesse colocar o teu coração diante do Senhor. Se de alguma forma, querido, Deus ministra a sua vida através dessa palavra simples, eu queria que você aqui no templo pudesse ficar em pé. Se Deus está falando com você, e você na sua casa, querido, coloque a sua vida diante do altar do Senhor, diante da presença do Senhor. Peça que o Espírito Santo de Deus te mostre o que tem tirado de você o fervor, o que tem tirado de você a forte dedicação. Diga para o Senhor nessa noite, diga assim: Deus, eu preciso de uma renovação da minha mente. E eu quero renovar minha mente no Senhor. Eu quero, oh Deus querido, encher minha mente, encher o meu coração com aquilo que é teu, com aquilo que vem do Senhor, com aquilo que o Senhor tem proposto para a minha vida. Diga para o Senhor: Deus, me faz algo novo no meu coração nessa noite. As pessoas que estão ao meu redor estão assustadas. E eu sei quem é o Senhor. Eu já experimentei o poder da ressurreição na minha vida. Eu já fui tirado da morte, fui colocado diante do Senhor como homem e mulher, salvo em Cristo Jesus. E eu quero ter a tua palavra para liberar. Então me enche nessa noite, me enche nessa noite. Querido, se a tua vida de oração se perdeu, diga para o Senhor: Deus, eu quero em nome de Jesus que o Senhor restaure a minha comunhão contigo, para que eu saiba que a oração é um encontro com o Deus Todo-Poderoso, é algo sobrenatural. Que a leitura da palavra não é uma palavra, não é um livro de história, mas é a palavra daquele que criou céus e terra, daquele que formou o homem do pó da terra, daquele que soprou sobre as narinas o fôlego da vida, daquele que foi capaz de dar a vida do seu próprio filho, para que nós pudéssemos ser restaurados. Mergulhar na palavra é algo sobrenatural. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Coloque a mão no seu coração e diga: Deus, me enche de fervor, me enche de fervor, me enche de fervor, Pai. Me faz um homem fervoroso, uma mulher fervorosa. Que a minha comunhão contigo, ela seja uma comunhão fervorosa. Seja prazeroso estar contigo, em nome de Jesus.
Pai, nós estamos aqui na Tua casa, estamos nas nossas casas. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja, vem sobre o Teu povo, Pai. Ó Deus querido, nesse tempo tão complicado, ó Deus querido, que nós estamos vivendo, onde nós vemos, Pai querido, ó Deus, a paixão, o fervor, ó Deus querido, de muita gente, ó Deus querido, se esfriando, Pai, no mundo, ao redor do mundo todo. Deus, eu quero te pedir, Pai, vem com Teu Espírito sobre nós. Vem com Teu Espírito sobre a Tua igreja. Vem com Teu Espírito sobre cada irmão e irmã, Pai querido, cada vida que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, espalhado por esta cidade, por todos os lugares da terra. Ó Deus querido, e levanta o Teu povo, Pai querido, cheio de fervor e com forte dedicação ao Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, porque nós sabemos, Pai querido, ó Deus, que muitas coisas podem limitar a nossa vida, ó Deus querido, mas não podem barrar, Pai querido, a ação do Senhor. Paulo, quando estava, ó Deus, prisioneiro, algemado, ele dizia que ele estava preso, mas a palavra do Senhor estava viva, estava livre, estava poderosamente ativa. Ó Deus querido, ele não podia sair de dentro, mas lá de dentro, Pai querido, ele pôde transformar pela oração, pela intercessão, pelo clamor, Pai. Oh Espírito Santo, somos limitados muitas vezes, ó Deus, pelos decretos, ó Deus querido, mas o nosso Deus está poderosamente vivo e livre. Por isso, Deus querido, faz com que nossas casas, ó Deus querido, se transformem, ó Deus querido, em lugares de fervor, Pai. Faz com que a nossa vida de oração seja transformada, ó Deus querido, em lugares, ó Deus querido, de fervor, Pai. Faz com que o nosso louvor e a nossa adoração, ó Deus querido, seja transformado em algo de fervor, Pai querido, ao Senhor. Espírito Santo, transforma a nossa vida, Pai. Torna a nossa vida, Pai, ó Deus, uma labareda. Ó Deus querido, se alguém aqui, ó Deus querido, tem acumulado palhas, ó Deus querido, no seu coração, Deus, tem esquecido que é um fogo que não se apaga, ó Deus, que pode queimar toda essa palha, nessa noite, Pai, ó Deus querido, vem com Teu fogo, Pai, vem com Teu fogo sobre o nosso coração, e queima, queima, queima toda a palha, queima toda a palha, Pai, ó Deus, para que sobre, fique, permaneça aquilo que é Teu, Pai, porque é aquilo que é Teu que produz vida, aquilo que é Teu que produz cura, aquilo que é Teu que produz restauração. Deus, nós não entendemos muitas coisas, mas uma coisa nós sabemos, ó Deus querido, que o poder está no Senhor, que a autoridade pertence ao Senhor, que o Senhor já fez tudo o que precisava ser feito para que nós possamos ter vida e vida que glorifique o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, toda mornidão seja queimada, quebrada, destruída do nosso coração. Toda religiosidade sem vida seja queimada, quebrada, anulada. Ó Deus querido, que nós possamos sair daqui apaixonados pelo Senhor. Ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus.